Fala, Jean. Ele te perguntou o seguinte: você consegue falar o passo a passo de uma identidade visual? Quais são as etapas? Eu falei um pouquinho disso quando eu abri a live, mas vou falar de novo bem rapidamente. A primeira etapa é a conversa com o cliente. Antes do cliente saber quanto que você vai cobrar, antes de você passar uma proposta para o teu cliente, você precisa conversar com ele. Então é legal marcar uma reunião. Tem como você fechar projetos sem fazer reuniões? Tem. Eu já fiz muito isso, né, no começo da carreira, mas chega um momento da tua vida, da tua carreira profissional, que você percebe que você chegou num teto. Quando eu cheguei ali, eu bati 8.000 num projeto, eu falei, caraca, eu não consigo cobrar mais que isso. Quando eu mando um orçamento de 10, as pessoas não fecham. Então, o que eu faço? Aí eu comecei a conversar com alguns amigos, comecei a investigar aí, a entrevistar algumas pessoas que têm grandes estúdios no Brasil. Eu agradeço as pessoas que fizeram aí parte disso. Aqui no canal mesmo tem entrevista com a galera que tem estúdios incríveis aqui no Brasil. Por exemplo, tem live com o Gustavo Greco, tem live com o Rodrigo da BR Bowen, tem live com a galera da Plau, que são grandes estúdios de design que podem nos ensinar muito. O que eu aprendi com essa galera? Que eles nunca passam um preço antes de fazer uma reunião com o cliente. Então, a primeira etapa é essa. Filtrar o cliente, primeiramente. No IDClass eu ensino como você faz isso, um filtro para o teu cliente. O que é um cliente bom, o que é um cliente que só vai te dar dor de cabeça e só está querendo saber de preço. Dá para saber, tem alguns indícios para você saber disso. Aqui no canal tem alguma coisa sobre isso também. Selecionou o cliente, fez uma reunião, entendeu o que ele quer, precificou, manda a proposta para ele. Aprovou, 50% na tua conta. Caiu 50% na tua conta, né? Assinou o contrato, tudo certinho. Vamos para a primeira etapa do projeto, que é a etapa de imersão, coleta de dados, briefing. Você vai fazer algumas perguntas para ele, você vai investigar a empresa dele. Tem um roteiro para isso. Se você está começando agora, fica tranquilo. O IDClass vai te dar todo um roteiro certinho. Não existe um roteiro fixo, tá? É a primeira coisa que você tem que entender. Pô, Kimura, esse roteiro vai me servir para a vida inteira? Não, ele é uma base. Cada cliente vai pedir um roteiro diferente. Até porque, às vezes, você vai fazer uma pergunta para um cliente que ele vai te dar uma resposta que vai te gerar uma outra pergunta que vai ser muito particular, específica para aquele projeto. Uma empresa, por exemplo, que desenvolve cafés especiais, vamos colocar aí, é diferente de um cliente que tem uma rede de supermercado, que é diferente do cliente que vai lançar um aplicativo. Tem essas diferenças, então não tem como ter um modelo universal. Mas tendo um roteiro base, você vai entender essa estrutura. Passando por essa etapa de imersão, você vai fazer uma etapa que a gente chama de quadro de referências, ou mood board, que é entender a essência do projeto. O que o cliente está imaginando? Essa etapa ela é muito importante para alinhar as expectativas do seu cliente com o que você vai oferecer. Então, essa etapa é muito importante. Porque se o cliente está direcionando o projeto para algo mais high-tech, ou colorido, ou enfim, é isso que ele quer, você já tem visualmente uma dica disso. E aí você consegue ser mais assertivo no projeto. Porque a pior coisa que a gente faz é desenvolver um projeto e o cliente não aprovar. E muitas vezes o cliente não aprova porque não houve essa etapa de alinhamento, você não alinhou as expectativas com o seu cliente. Aí ele recebe uma coisa totalmente diferente do que ele imaginou. Então, essa etapa, ela toma um tempinho ali, né? Você vai ter que fazer uma reunião com o cliente, mas ela vai te tomar, vai te evitar fazer refações que às vezes você ia demorar muito mais. Então, essa etapa é muito importante. Uma outra questão, depois de fazer o mood board, é você entrar na parte de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Tudo que tange ali um projeto de identidade visual. Tipografia, cores, as formas, basicamente isso. Então, você vai ter que pensar nisso no projeto de forma adequada, com base nas referências, com base nos objetivos da empresa, com base em como ela quer ser vista no mercado. É importante entender isso na primeira etapa para você passar para o desenvolvimento de uma forma muito mais filtrada. Tem muita gente que fala assim: ah, Kimura, eu quero fazer um projeto de identidade visual, mas eu não sou criativo. Galera, você tem uma coisa que não é muito útil e você não vai usar muito assim nos seus projetos de identidade visual, é a criatividade. A criatividade, no meu modo de ver, ela está mais ligada às pessoas que realmente criam algo do zero. A gente vai criar um projeto de identidade visual, a gente não cria exatamente do zero, a gente cria com base em uma
informações básicas, informações sólidas. Então vai afunilando. Por exemplo, eu não posso ficar 100% livre para criar. Imagina que eu estou ali criando uma empresa para um projeto para uma clínica odonto. Aí eu pensei, poxa, vou colocar nessa marca um vermelhão. Sabe aquele vermelhão RGBzão assim, sabe? 100% R. É legal para uma clínica odonto? E eu acho que não. É muito forte, é muito impactante. Eu acho que não tranquiliza, não traz nada de... Enfim. Então, eu consigo entender que eu não posso ser tão criativo a partir do momento que eu tenho diretrizes. E eu acho que essa primeira etapa, elas são as diretrizes, ela ajuda a filtrar muito. E aí vai conduzir o teu projeto. Passando dessa fase de criação, você vai entrar para a terceira fase e última, que é a apresentação do projeto, que tem que estar bem feita para o teu cliente aprovar. Você vai passar para a etapa de entrega dos arquivos e do manual de marca, que é importante para o teu cliente dar segmento depois, beleza? Isso tudo é abordado no curso, tá? Basicamente são 3 etapas, mas cada etapa tem suas subetapas, que podem ter suas subetapas também.